doutora, a gente já estamos no ar. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Crovato, sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santo André. Então, hoje nós estamos aqui, em nome da OAB Santo André, a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, damos início ao nosso webinar sobre o tão sonhado atendimento no guichê virtual do INSS, que nesse momento de pandemia abriu essa possibilidade. Então, hoje nós estamos aqui com o doutor José Roberto Rossodero Vitório, que é presidente da OAB, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional São Paulo. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite. E o Vitor Hugo Xavier Goff, que é o presidente... Desculpa, eu só estou com o presidente na cabeça, A gente só vê o noticiário falar do presidente, então a gente acha... Todo mundo. Vitor, que é gerente executivo das gerências de Santo André, da APS de Santo André, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. Então, hoje nós vamos iniciar os trabalhos. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Então, o nosso webinar hoje é sobre o atendimento telepresencial no INSS para a advocacia. Doutor Sodero, que dispensa a apresentação do currículo, O que eu iniciei na advocacia previdenciária, sendo o doutor Sodero o meu professor que me ensinou como fazer um requerimento. Então, doutor, sou aluna do doutor desde 2004, então é um imenso prazer de estar aqui e ouvir o doutor nos ensinar e explicar sobre esse atendimento. Boa noite, doutor. Patrícia, boa noite de novo. Vitor, prazer estar aqui conversando contigo. Queria agradecer a oportunidade que a OAB de Santo André dá para a gente falar de um tema muito importante, que é o atendimento da advocacia previdenciária pelo INSS, pela nossa autarquia previdenciária. Queria mandar um abraço para a nossa presidente Andréa Tartucci e festejar o trabalho grandioso que tem feito à frente da OAB de Santo André. Dizer para vocês que o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, sabendo que eu ia estar aqui conversando com a advocacia de Santo André e da região, pediu que eu encaminhasse um fraterno abraço a todos. Patrícia, nós estamos num mundo diferente, A pandemia colocou a gente numa situação que a gente não pensava estar. Num país onde mais de 140 mil pessoas faleceram por conta da pandemia, uma quantidade de milhões de brasileiros foram infectados por conta da pandemia. Isso nos colocou, pelo menos desde a metade de março até agora, em isolamento social. Tivemos que nos adaptar, tivemos que flexibilizar muita coisa dentro de casa, no nosso escritório, na nossa relação com nossos clientes, com o Poder Judiciário e também com o INSS. Então, essa questão da telemática, da internet, das conversas virtuais, como estamos fazendo hoje aqui, me parece que elas vieram para ficar. Talvez antecipadas ao longo do tempo, A gente pensava em várias oportunidades de aula à distância, de EAD, mas talvez a gente teve que antecipar muito essa questão da tecnologia. Tivemos que aprender a mexer nas várias plataformas de tecnologia, de telemática, que a gente não estava acostumado. Hoje a gente fala de audiência virtual, a gente fala de sustentação oral virtual. Então, e me parece que quando a gente sair da pandemia, algumas situações elas vêm para ficar. E a advocacia, de alguma forma, precisa se adaptar. Eu me lembro muito bem, meu pai, antigo advogado, uma vez me contando uma história, viu, Vitor, que os juízes davam sentenças manuscritas, com caneta. E, de repente, apareceu a máquina de escrever. E
a população, os advogados, as pessoas conversavam que se não haveria nulidade do juiz dar a sentença numa máquina que não era a letra dele. Né? Como é que fica agora que o juiz vai dar uma decisão numa máquina, sendo que o que vale é a letra dele? A gente sabe que foi o juiz tal que decidiu. Né? E aí meu pai me contava dessa transição da decisão, da sentença manuscrita para uma máquina de escrever, manual. A gente nem está falando da máquina de escrever elétrica. Né? E toda vez que eu conto essa história, eu lembro da Hamilton, que o meu pai tinha, uma máquina enorme, e que ele fazia um esforço danado, quase não errava, tinha carbono, tinha um bando de coisa. E teve um avanço, né? Só que era um avanço lento, que nós íamos nos adaptando com aquela velocidade lenta. E o direito sempre correu muito atrás das questões, da dinâmica das questões. A gente sempre teve muito atrás. E me parece, Patrícia, que agora, nessa situação da pandemia, a advocacia precisa se acostumar com as questões de telemática. E uma questão muito importante para nós ainda é que nós ainda temos uma exclusão de tecnologia da informação para uma grande parte da nossa população. Né? Dizem os estudiosos que 63 milhões de brasileiros não têm acesso à tecnologia da informação. Então, tivemos que nos antecipar a toda essa evolução tecnológica num país em que nem todos têm acesso à informação. Estava fazendo uma live semana passada com uma colega do Espírito Santo e ela me disse, eu estou no interior, doutor, e aqui não tem nem telefone, as pessoas não conseguem acessar o 135. E isso é muito estranho quando a gente ouve isso em São Paulo, porque São Paulo tem uma condição talvez melhor ou mais favorável do que numa boa parte do Brasil. Mas São Paulo tem um problema sério. Tudo aqui para nós é muito grande. Né? Eu vejo, às vezes, o presidente Caio falando, e ele diz o seguinte, São Paulo não é pior nem melhor que ninguém. O problema é que São Paulo, tudo é muito superlativo. Né? Se a gente fala da quantidade de cidades que tem aqui, nós, por exemplo, Vitor, nós somos mais do que 40, os advogados de São Paulo, são mais de 40% de toda a advocacia do país. Ela está aqui no estado de São Paulo. Né? Eu imagino que do lado do INSS, a quantidade de segurados, de beneficiários também é uma coisa enorme. Esses dias estava debatendo no Conselho Federal da OAB esse nosso acordo que nós fizemos com o INSS, e quando veio uma primeira proposta, alguém falava, mas aqui no meu estado, a OAB vai abrir um espaço para que todo segurado, todo advogado seja atendido na sede da OAB por um servidor do INSS. E eu perguntei para o colega, quantas gerências executivas tem no seu estado? Ele disse uma. Eu falei, olha, aqui em São Paulo eu tenho 23. Então, para mim, para nós aqui no estado de São Paulo, é tudo superlativo. E nós chegamos numa situação desse isolamento social, Patrícia e o Vitor vivenciou isso, que o INSS teve que fechar as portas para fazer o atendimento presencial das pessoas e da advocacia. E isso, obviamente, não foi bom para as pessoas, não foi bom para a advocacia, e acho que também teve um problema para o INSS por conta do acúmulo, do atraso, do represamento que isso acontece. Né? E nós temos, todos vocês devem saber, que nós temos uma ação civil pública pelo Conselho Federal da OAB que dá autorização para que o advogado seja atendido de forma prioritária nas agências do INSS. Nós temos uma liminar, esse processo ainda não foi julgado, ele está na fase de provas, só para deixar bem claro para toda a advocacia, não é uma ação civil pública da OAB São Paulo, é do Conselho Federal da OAB.
E nós temos essa, mas que ela não funciona bem. E vou explicar para vocês o meu ponto de vista de por que essa decisão não funciona bem aqui para a gente de São Paulo. Primeiro que nós temos uma quantidade enorme de advogados. Essa já é uma questão. A outra questão é que nem todas as agências têm condições de recepcionar a ação civil pública. Só as que têm mais de 10 servidores, se eu não estiver enganado. Isso significa pouquíssimas agências no estado de São Paulo. Ainda assim, algumas agências e gerências executivas chegaram a fazer um acordo informal com os advogados para poder ter um guichê específico e tal, mas isso não é a realidade de todo mundo. Uma outra questão é que desde que nós assumimos a gestão da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, eu tenho uma reclamação quase diária de advogados que vão até a agência onde há possibilidade do guichê de prioridade para a advocacia, mas não conseguem ser atendidos no dia. E isso acontece muitas das vezes porque a gente tem um colega que vai lá, ele leva 15, 10, 20 processos, a ação civil pública diz que o advogado pode protocolizar quantos processos quiser, e o advogado leva essa quantidade de processos. Às vezes não há um bom senso de protocolar 2, 3 e para o final da fila, ele quer protocolar todos, e aí o advogado fica esperando lá na agência do INSS ser atendido, da hora de fechar, a agência tem que fechar, e o advogado não é atendido. Isso gera um conflito, um confronto. Várias vezes me chamaram aqui porque tinham chamado a polícia na agência, mas o que é mais importante é que o advogado acaba não sendo atendido. E a gente precisava arrumar uma saída para isso. São Paulo, na sua relação com o INSS, do nosso ponto de vista, é a última seccional da OAB a ter um relacionamento mais estreito, do ponto de vista da seccional, com o INSS. Só para vocês todos terem uma noção, São Paulo é dos últimos a implementar, a operacionalizar o INSS digital. Foi na gestão agora nossa, que quando eu assumi o ano passado, meu primeiro ato foi marcar uma reunião com o superintendente José Carlos Oliveira, do INSS, e ele me recepcionou, e a minha pergunta foi, por que a gente não colocou o INSS digital para todo o estado de São Paulo ainda? E a resposta dele, para mim, foi simples. Não sei, o problema é seu da OAB. E ele tinha razão. A OAB não tinha disponibilizado ainda a liberação para todo o estado de São Paulo. E com aquela informação, naquele dia, estava eu, doutora Maura, doutor Rodrigo Sodero, se eu não me engano, doutor... Quem mais que estava? Sérgio Jerome, se eu não me engano. E nós voltamos a pé para a OAB naquele dia. Estava chovendo, inclusive. Nós voltamos a pé para a sede da OAB e eu falei para o presidente Caio, presidente, o convênio do INSS digital não acontece por conta da OAB, precisamos resolver isso. Ele falou, como assim? Aí eu expliquei para ele. No mesmo dia ele chamou a doutora Margarete, que é a nossa secretária-geral adjunta, e a doutora Raquel Preto, que é a nossa tesoureira e responsável pela TI da OAB. E naquele dia ficou combinado, e aí já conversamos com o INSS, no sentido de que no prazo de 60 dias, no máximo 90 dias, a gente cadastraria toda a advocacia que quisesse se cadastrar no INSS digital. Fizemos um plano de cadastramento, a OAB comprou um robô para poder fazer o cadastramento, para a gente ver como que as coisas são grandes em São Paulo, tem que se comprar um robô para fazer um cadastramento. E hoje, depois de um ano e pouquinho do INSS digital em São Paulo, nós temos por volta de 26 mil, quase 27 mil advogados e advogadas inscritas no INSS digital. Então, um atraso enorme para isso. E o que é muito importante, né? O que é muito importante. Nós saímos de 10 serviços do INSS digital aqui em São Paulo, para agora, estava 46,
conseguimos, com a parceria com o INSS, colocar mais um. Temos 47 serviços prestados pelo INSS Digital para a advocacia paulista. E estava reclamando lá na reunião, porque advogado gosta de reclamar, junto ao INSS, porque a gente queria mais serviço. E, para minha surpresa, eu descobri que São Paulo era o que tinha maior quantidade de serviços de todo o Brasil. Queremos mais, é claro que queremos mais. Mas esse é o caminho. Uma questão muito importante para nós, na questão do INSS digital, é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, vem conversando com o INSS, no sentido de que as plataformas que a gente acaba operando, tanto o meu INSS, quando o nosso cliente está junto conosco e precisamos de dados lá, tanto quanto o INSS Digital, são plataformas importantes para a advocacia e também acho que para o interesse do INSS, né? Mas que essas plataformas precisam, de fato, funcionar. A DataPrev precisa fazer essas plataformas estarem funcionando adequadamente. Nós já chegamos a ficar vários dias com um sistema muito instável, sem funcionar. A gente precisa fazer com que isso funcione. E a outra questão que estamos discutindo é que, quando não estiver funcionando, que o INSS precisa publicar portarias dizendo que o sistema está inoperante, justamente por conta dos prazos, etc, etc. Bom, o que aconteceu nesse tempo todo? Nós fazemos parte também lá do Conselho Federal da OAB e foi levada uma discussão lá no Conselho Federal da OAB pelo presidente da Comissão Nacional de Previdenciário, nosso querido Chico Couto, no sentido de que a OAB do Conselho Federal estava fechando um acordo com o INSS por conta dessa liminar que nós temos lá na ação civil pública, porque não estava funcionando nem para a OAB, nem para o INSS. Foi isso que foi colocado. E aí, numa sexta-feira, eles marcaram uma reunião e a gente não sabia desse acordo. São Paulo não sabia. E nós fomos surpreendidos naquela sexta-feira com um acordo. E esse acordo, segundo foi colocado lá na OAB, ele precisava ser votado na sexta-feira, porque na segunda-feira ia ter uma reunião do pleno lá do Conselho Federal da OAB, onde eles iam aprovar o acordo. E, para nossa surpresa, o acordo previa o atendimento da advocacia na sede seccional da OAB do Estado, com um servidor do INSS para atender toda a demanda da advocacia do Estado. E, obviamente, que a proposta ela pode servir para alguns estados que são menores, que tem muita concentração na capital, mas ela não servia para São Paulo. Obviamente, não servia para São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é muito grande. Não é possível pegar um advogado do extremo norte do estado de São Paulo e fazer ele viajar até São Paulo para ter um acesso a um servidor do INSS. Por outro lado, nós entendíamos, e com todo respeito ao INSS, nós entendíamos que o atendimento do INSS não é um problema da OAB. O atendimento do INSS é um problema do INSS. E a gente não queria importar para a sede da OAB algo que poderia não funcionar. Essa era uma responsabilidade do INSS. Fora também toda uma responsabilidade que o acordo previa da OAB com relação ao servidor, né? Imagina, a gente vai trazer um servidor do INSS para dentro da nossa casa num momento importante de pandemia e nós precisamos dar toda essa condição de atendimento para ele. Mas o que mais nos preocupava era o atendimento de um servidor só para atender toda a advocacia de São Paulo. E aí, naquele dia, eu me opus e disse, São Paulo não aceita esse acordo. E, obviamente, que isso criou um problema lá, né? Mas a gente estava lá para defender os interesses de São Paulo e nós tivemos que suspender toda aquela discussão e, na semana seguinte, por conta disso tudo que aconteceu, o presidente Chico Couto, lá da nossa Comissão Nacional, agendou uma reunião nossa com o presidente do INSS, Dr. Leonardo Rolim, que eu tive
que eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele há uns dias atrás sobre a questão do retorno, com a questão dos médicos e tal. E aí nós fizemos uma reunião com a presença do presidente Caio, da OAB de São Paulo, e o presidente Caio deixou muito claro para o presidente do INSS que São Paulo precisava de um tratamento operacional do tamanho que São Paulo é, que não dava para colocar um servidor do INSS na sede seccional da OAB, que isso resolveria o problema. E aí o superintendente de São Paulo estava presente, o Zé Carlos Oliveira, e ficou acordado, então, com o aval do presidente do INSS, com o aval do presidente Caio, da OAB São Paulo, que nós trataríamos isso, a Comissão de Direito Previdenciário, com a Superintendência de São Paulo, para tentar achar uma solução. Estou contando essa história, e parece que ela é um pouco cansativa, mas é importante as pessoas entenderem que conjuntura que se chega a uma negociação, que essas coisas não nascem da árvore, que essas coisas não brotam do chão e que há necessidade de conversa, de diálogo, de discussão, de entendimentos para chegar a um bem comum. E aí, para minha grata satisfação, logo na sequência, a superintendência do INSS, e preciso dizer para vocês que o ano foi difícil da nossa relação com a superintendência do INSS, mas, para nossa surpresa positiva, nós voltamos a ter um diálogo importante e isso culminou num acordo de atendimento virtual, num guichê virtual para a advocacia previdenciária do Estado de São Paulo. Então, como é que finaliza esse acordo? Primeiro, nós tínhamos poucas agências que podiam atender a demanda da ação civil pública do guichê prioritário para a advocacia. Isso significava que em algumas cidades, ou até em São Paulo, a gente conseguia fazer isso, mas o resto do estado de São Paulo tinha muita dificuldade. A outra questão era aquela que eu disse do represamento. Chegava um advogado lá, ou dois advogados, um com 5, outro com 10, outro com mais 3, eram só os 3 que iam ser atendidos e a gente não conseguia dar vazão para a advocacia. Então, a proposta final ficou assim. Hoje, nós temos 23 gerências executivas no estado de São Paulo, aqui do INSS. Se eu errar, Vitor, por favor, me corrija aqui. São 23 gerências executivas do INSS no estado de São Paulo. Cada gerência executiva terá 3 servidores para o atendimento no guichê virtual para os advogados. Esses servidores do INSS que vão nos atender serão treinados para atender a advocacia. Uma questão que eu deixei bem clara, e eu acho que foi bem assimilada pelo INSS, é que esses servidores deveriam gostar de atender a advocacia, né? Porque senão a gente vai arrumar mais um problema do que uma solução. E isso eu acho que ficou muito bem ajustado entre a gente. Então, nós temos 23 gerências executivas, cada gerência executiva terá 3 servidores, isso significa que durante o dia nós vamos ter 69 servidores atendendo a advocacia previdenciária, com dia e hora marcado. Um dia e hora marcado. E cada advogado terá 20 minutos, daquele horário que ele marcou, ele terá 20 minutos para ser atendido pelo servidor do INSS, que tem que ser servidor efetivo, não pode ser um terceirizado e não pode ser um estagiário. Outra questão importante, será por videoconferência. O servidor vai olhar para a gente e a gente vai olhar para o servidor. O servidor vai saber quem é o advogado, a advogada que está conversando com ele, e nós vamos saber quem é o servidor que está conversando conosco. Eu acho que isso tem uma aproximação e uma facilidade do diálogo muito importante. Deixa de ser uma conversa pelo WhatsApp, uma conversa digital ali, e passa a ser uma conversa de conferência, olhando um no olho do outro, conversando. Muito bem, nesse sentido.
nós prevemos nessa situação, se a gente usar de toda a disponibilidade de atendimento, nós estamos disponibilizando para a Advocacia de São Paulo 4.554 atendimentos por mês por videoconferência. Como é que funciona isso, Patrícia? O advogado precisa estar inscrito no INSS Digital. E lá no INSS Digital vai ter uma janela do atendimento virtual do guichê eletrônico. E ele vai entrar nessa janela e vai olhar lá aonde que tem uma vaga para ele poder ser atendido. E, Vitor, se eu estiver enganado com essa informação que eu vou passar, por favor, me corrija, hein? E, por exemplo, eu sou aqui da região de São José dos Campos. Taubaté. Imagina que eu tenho a gerência executiva aqui de Taubaté. Que eu gosto aqui da agência. Nós não vamos ser atendidos mais pela agência. Entendam isso. É pela gerência executiva. Então, imagina que eu entrei com o meu processo aqui em Pindamonhangaba e quero saber alguma coisa do meu processo lá. Já faz 3 meses que eu entrei com o pedido de pensão por morte, não sai, eu quero entender o que é que está acontecendo e tal. Eu entro lá no guichê virtual, na janelinha, e vou marcar com qualquer gerência executiva. Eu não preciso marcar, naquele dia não tem vaga para gerência executiva de Taubaté. Eu sou atendido pela gerência executiva de Santo André, se tiver vaga. Então, eu vou ter um servidor qualificado para eu ser atendido. Entendam isso? Então, nós vamos ter uma oportunidade de escolha por onde a gente quer ser atendido, mas também uma oportunidade de ser atendido mais imediatamente onde tiver vaga. Então, essa é uma oportunidade para a advocacia, para quem vive a advocacia previdenciária, para quem tem que sair do seu escritório para se dirigir até a agência do INSS para ser atendido. Isso é um ganho de tempo excepcional. Excepcional. Fora tudo isso, essa aproximação da advocacia com o INSS, no sentido da gente poder resolver mais rapidamente as nossas demandas. Às vezes a questão, entre aspas, ela é boba para ser resolvida. Problema de senha. Vira e mexe, eu recebo. Tem uma plataforma na OAB, Vitor, que chama Radar. Radar OAB. Onde o advogado vai lá e faz a reclamação que ele quer. A Comissão de Direito Previdenciário é a mais reclamada. Né? Diz, pô, mas eu fui lá, quis fazer a senha que se perdeu, eu não consigo fazer. Gente, nós vamos resolver essas coisas. De forma simples, ligeira, adequada, sem grandes problemas. Obviamente que a gente vai estar no começo de um trabalho que pode ter um equívoco aqui, uma dificuldade ali, mas o que a advocacia precisa fazer é relatar para a Comissão de Direito Previdenciário todas as dificuldades. Com certeza, os servidores do INSS relatarão as dificuldades para a gerência executiva, para a superintendência, e nós vamos resolver. E eu acho que a gente tem uma vacácio aí, né, onde nós vamos estar trabalhando as dificuldades para um aprimoramento muito breve desse atendimento. Nós vamos ser o primeiro estado no país a fazer isso. E nós vamos ser o exemplo e vamos ajudar os outros estados na sequência. Para quem, eu imagino que pode ter um ou outro colega que está aqui, que é de outro estado, para não ficar preocupado que isso não é uma exclusividade de São Paulo. Começa por São Paulo, mas os outros estados também vão na sequência. Eu sei que a Suzani está querendo fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro, o pessoal lá do Roberto está querendo fazer lá em Minas Gerais. Eu acho que isso vai ser muito bacana para todo mundo. Bom, o que mais que eu posso dizer para vocês? Sodré, já está valendo? Já está valendo? Né? Não está valendo. Por que não está valendo? Nós assinamos esse documento, já faz mais ou menos um mês e pouquinho, e nós precisamos
e nós precisamos publicar isso no Diário Oficial. Publicar isso no Diário Oficial. Mas nós temos uma questão que deve estar sendo resolvida nos próximos dias, que é esse acordo do Conselho Federal da OAB com o INSS na ação civil pública. Então, eles estão esperando esse acordo ser firmado para publicar o nosso acordo que nós fizemos com o INSS. E assim que for publicado, eu tenho certeza que o INSS já está se empenhando nisso, assim que for publicado, nós temos um prazo de 15 dias para começar a implementar. As pessoas, a Viviane Massotti, minha querida amiga, está dizendo, posso marcar a data, né? E é muito interessante, por quê? Porque já está lá no site, já está lá no INSS Digital, a plataforma, só que a gente não consegue marcar, porque não está disponível. Aliás, eu acho que a única que consegue marcar lá é a de Santo André, mas ela está lá por conta de um teste que nós fizemos. Então, assim, não está disponível, não está disponível. Eu peço um pouco de paciência para as pessoas, né? Essas questões oficiais, elas têm alguma dificuldade. O mais importante é que São Paulo já assinou o acordo com o INSS. A outra questão importante que eu preciso falar aqui é dessa parceria que nós fizemos com o INSS nesse momento. Eu tive a grata satisfação, já tinha encontrado com o Vitor em alguma, eu não sei se foi em Santo André, se foi em São Bernardo, ou se foi em São Caetano, numa das minhas idas em palestra ou congresso. Me lembro do Vitor, eu acho, dando uma palestra. Já tinha ouvido falar muito bem do Vitor, e, para minha surpresa, o Vitor foi designado para fazer a operacionalização disso, e foi assim um trabalho muito gostoso de fazer. Nós conversamos muitas vezes, né? O Vitor é um sujeito fácil da gente conversar. Ele, toda vez que eu precisei, ele me respondeu com a velocidade muito rápida. Eu acho que a gente teve um bom approach com o INSS. E isso vai ser muito importante, porque a nossa relação com o INSS não acaba com o INSS digital, com o meu INSS, nem com o guichê virtual. A nossa relação com o INSS, ela precisa ser mais duradoura, mais aproximada, e nós precisamos resolver problemas sérios da advocacia e do segurado da Previdência Social. Temos um pepino enorme, que é a questão da perícia, que eu sei que ela está com o INSS, mas ela não está totalmente na mão do INSS, porque os peritos previdenciários, ou os peritos médicos federais não são mais subordinados ao INSS. Vocês sabem, eu tive a oportunidade, repetindo, de entrevistar o presidente do INSS e também o vice-presidente da Associação dos Peritos. Há alguma divergência de posicionamento, mas a gente acha que vai haver uma retomada logo, né? Ontem, o superintendente... Você vê, a gente trabalha no domingo, né? As pessoas não sabem disso. Mas ontem o Oliveira, superintendente do INSS, me mandou a relação de todas as agências que já têm perícia, já tem peritos trabalhando. Então, hoje, nós já sabemos as agências que têm, mas nós temos problema sério que precisamos resolver. E essa aproximação nossa com o INSS, além de tudo, deixa um legado para a advocacia, no sentido da gente continuar esse trabalho nas outras gestões que vêm aí, né, por vir. Obviamente, a gente não vai durar o resto da vida na gestão, mas colocar esse diálogo como um diálogo importante. Os nossos amigos das OABs lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, já vem fazendo um diálogo importante com o INSS desde muito tempo. E nós só estamos fazendo isso agora na gestão do presidente Caio. Então, eu acho que a gente abre uma oportunidade de diálogo. Preciso dizer que eu estou ansioso pela publicação do nosso acordo. Eu todo dia perturbo o superintendente do INSS. Eu tenho uma demanda muito grande, porque já estão me pedindo diariamente ofícios chegando na OAB
para eu entrar com uma ação judicial para que o advogado seja atendido agora no retorno, e eu estou segurando, obviamente, porque eu tenho a absoluta certeza que o guichê virtual é algo que a advocacia previdenciária vai ter para o resto da vida como um grande legado, tanto para a advocacia como para o INSS. E só para eu terminar, Patrícia, dizer o seguinte, o decreto novo 10.410, ele deixou claro para o INSS, mas também deixou claro para a gente que o INSS deve trabalhar com a tecnologia da informação. Então, antes do decreto, a gente já estava trabalhando para ajustar isso. Então, nós estamos na frente dos decretos, na frente da legislação. O que a gente precisa da advocacia? Primeiro, que os advogados se filiem ao INSS digital. Porque se não se filiar, não consegue ter acesso. Segundo, que quando começar a funcionar, que os advogados se utilizem da ferramenta. Porque senão, o INSS vai olhar para a gente e vai dizer o seguinte: caramba, nós disponibilizamos para vocês 3 servidores e eles estão lá de braço cruzado sem trabalhar. Eu poderia estar usando ele em outra atividade. E aí vão querer diminuir de 3 para 1, de 1 para meio, sei lá. Então, a gente precisa estar atento a essa questão. Uma outra questão que me perguntam: mas, Sodero, o advogado não vai poder mais ir até a agência? Claro que vai poder, o advogado faz o que ele quiser. O advogado vai lá, enfrenta a fila, corre o risco e vai lá. Cada advogado decide o que quer fazer. Então, a oportunidade do advogado ir à agência, claro que ele pode ir lá. Ah, Sodero, eu não posso ir até o INSS digital porque não estou em dia com a OAB, e se eu não estiver em dia, eu não consigo acessar. Meu querido, você pode ir até a agência do INSS. Ah, eu gosto de ir até a agência do INSS porque tem um servidor lá que me atende, eu fico na fila, fico 3 dias na fila para poder ser atendido, mas eu adoro. Você vai lá. Só não acho que, na época que nós estamos vivendo, que é adequado, não acho que é operacional e acho que é uma perda de tempo para a advocacia. Então, essas questões da telemática, elas vieram para ficar, né? A Vivi está dizendo aqui que foi uma provocação, é claro que foi uma provocação da Vivi, né? Mas a Vivi é muito mais tecnológica que nós todos juntos, né? Tenho certeza que o seu Paulo, pai dela, o falecido pai da Viviane Mazotti, seu Paulo, ele ia para a fila do INSS. Como eu, ia de madrugada lá para a fila, para poder, né? Se ele tivesse hoje encarnado, viu, Vivi? Seu pai ia falar: caramba, que negócio legal é esse aí, né? Ele ia levantar às 4 da manhã para marcar, para agendar. Eu tenho certeza que ele ia fazer isso. Então, Patrícia, em linhas gerais, é isso que vai acontecer para a advocacia previdenciária. Essa, eu entendo que é uma evolução no atendimento. Nós vamos nos adaptar. Vamos ter dificuldades. Claro que vamos ter dificuldades. Porque nós vamos estar operacionalizando algo que é novo. Uma questão muito importante. A advocacia, em especial a advocacia previdenciária, é uma advocacia muito urbanizada, educada. Então, nós vamos resolver todas as dificuldades no diálogo e na conversa. Nós não vamos brigar com os servidores, o servidor não vai brigar conosco. Por isso que eu solicitei que os servidores que forem treinados sejam servidores que gostem de atender a advocacia, porque é isso que vai melhorar os serviços do INSS e vai melhorar para a advocacia e para os nossos clientes. Então, Patrícia, é basicamente isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Estou aberto aqui para qualquer questão, né? Tenho certeza que a gente quer ouvir o Vitor. Imagino que ele tem muita novidade para falar para a gente, né? E, mais uma vez, Vitor, aproveitar a sua presença aqui. Já fiz isso na frente do seu chefe, dizer do seu trabalho muito relevante, muito importante, em defesa do INSS, eu sei,
mas também com essa empatia com a advocacia. Queria te agradecer. Muito obrigado. Doutor Sodero, então a gente vai deixar as perguntas para o final, né? Tem perguntas aqui. Então, Vitor, a gente gostaria que você passasse para a gente, para a advocacia, o que está sendo preparado para esse atendimento, alguma dica que você pode passar para a gente sabe que isso é uma coisa ainda que todo mundo vai ter que aprender para fazer, ainda a gente nem sabe, ainda não está funcionando como o doutor Sodero explicou, mas o que já pode ser feito para agilizar esses atendimentos, qual a dica que você dá e explica a realidade das APS de Santo André, São Caetano, e Mauá e Ribeirão Pires, o qual você é gerente executivo, qual é a realidade dessas agências neste momento? Tá bom. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Na verdade, primeiro eu quero agradecer as palavras do professor Sodero. Eu não preciso dizer aqui o quão importante ele é e a boa pessoa que ele é, porque vocês conhecem ele mais do que eu, mas eu vou dizer que a gente, como ele disse, teve uma conversa ótima, né? Foi prazeroso trabalhar nesse projeto. Eu fui designado pelo Oliveira para ficar à frente desse projeto e tive o prazer de trabalhar em conjunto com o professor. E vou dizer para você que foi uma honra, e a gente construir uma coisa que vai ser exemplo para o Brasil, como o senhor disse. Eu preciso dizer também que a nossa relação com a advocacia sempre foi muito boa, desde quando eu estive aqui, que eu cheguei aqui em 2017. A Patrícia nos recebeu muito bem. E a nossa relação com a advocacia aqui na gerência executiva sempre foi a melhor possível dentro das nossas possibilidades, como eu sempre digo. Fiz algumas palestras à advocacia, tentei trazer um pouco do que é o INSS, né, na nossa visão interna, para que a advocacia entendesse um pouco das nossas dificuldades também, porque eu sei que às vezes nós falhamos com a advocacia, assim como nós falhamos com o segurado, mas eu sempre deixei claro qual era a nossa vontade de fazer diferente dessa aproximação que a gente gostaria de ter com a OAB aqui na nossa seccional, nas nossas jurisdições, e trazer um benefício ao segurado, porque é ele que importa na verdade, né? Na verdade, o importante é a resposta que a gente dá ao segurado. E sempre trouxe muito isso aos servidores. Eu estou na INSS há 14 anos e sempre teve uma coisa entre advogados e servidores, né? E aqui a gente, junto com a prerrogativa, junto com a parte previdenciária, a gente combateu bastante esse atrito, né? Porque a gente disse que o advogado não é nosso inimigo. Na verdade, ele é nosso parceiro. E foi dessa forma que a gente construiu esse projeto. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Depois, eu tive a oportunidade de via o Oliveira, o presidente Rolim pediu para que a gente trabalhasse também na Minuta Nacional. E aí nós trabalhamos junto à Minuta Nacional, que deve ser votada pela Confederação aí no dia 30. E ansiosos para que isso seja votado logo, para que a gente possa publicar o nosso acordo. Porque nosso acordo, na verdade, hoje, ele está linkado ao acordo que está na Confederação. Então, a gente precisa publicar o acordo da Confederação para que a gente possa publicar o acordo de São Paulo, né? E aí, então a gente está ansioso para que isso seja votado quanto antes, para que a gente possa dar início às nossas atividades aqui em São Paulo. Não sei se o senhor já está sabendo, o Oliveira falou que ia falar com o senhor, não sei se ele conseguiu a tempo. Nós já temos autorização para a compra dos equipamentos, então nós estamos adquirindo 69 celulares com planos para que a gente possa já atender, já está em fase de licitação, que era uma parte de infraestrutura, né, que a gente tinha que adquirir para a gente poder atender a advocacia em todo o estado de São Paulo. Então, não sei se o Oliveira conseguiu falar com o senhor, ele falou comigo hoje, falou que ia falar com o senhor hoje, mas acho que com essa corrida ele acabou não conseguindo fazer, mas eu disse que ia estar com o senhor hoje à noite, que daria essa notícia. Então, quer dizer, a parte de infraestrutura já está definida, a gente está fazendo o processo de licitação para compra já dos aparelhos.
Isso já é uma... Já estamos antecipando, porque nós vamos aguardar a votação, né, do processo da confederação. As nossas realidades, na verdade, no ABC, Patrícia e professor, com a pandemia e o retorno gradual do atendimento, a gente hoje não conseguiria atender o guichê em nenhuma das nossas unidades, né? Hoje a gente tem menos que 10 servidores no atendimento, então nem em Santo André, que é a nossa maior agência, a gente conseguiria atender o guichê da advocacia na CP. Então foi isso uma das coisas que a gente levou à OAB também, os números de agências que nós conseguiríamos atender em São Paulo, se eu não me engano, eram 23 no estado inteiro, né, durante essa pandemia. E com esse guichê virtual, a gente consegue triplicar esse número de atendimentos aí, né, para advocacia. Eu sempre brinquei com vocês que eu prefiro os processos vindos dos advogados, porque eles já vêm todos certinhos, com toda a documentação, é muito mais fácil de analisar. Eu sempre fui de servidor de balcão, sempre fiz benefício, até ser supervisor, gerente de agência ou gerente executivo. Então, conheço bem os processos, então sempre preferi os advogados, porque eram os que estavam mais certinhos, com toda a documentação necessária, e nunca tive esse problema. E a gente trouxe essa proximidade que eu tinha já com os advogados para a gerência executiva em Santo André. Tento, lógico, de alguma forma, e você sabe, Patrícia e professor, que a nossa gerência executiva está aberta para todo mundo ir lá, e já deixei isso claro em várias palestras. Nem sempre a gente consegue atender os anseios, as expectativas de todos, mas a gente sempre trabalha para que a gente possa diminuir esses problemas. A dica, né? O bom senso é importante, né, professor? Esse problema que o senhor falou da advocacia, a gente teve lá com a Patrícia, com o André, a gente discutiu bastante nesse sentido. A gente teve alguns problemas aqui na região do ABC e a gente tentou chegar a uma solução de orientação aos advogados, porque o bom senso sempre impera e com ele a gente sempre consegue prosseguir. Então, nesse sentido, essa parte, os agendamentos eles vão ser, como o professor falou, está desenhado no acordo para os advogados, né, 20 minutos de atendimento para cada advogado. Então, a gente teria aí, fazendo isso, qual que é a expectativa? Que a gente consiga atender o maior número de advogados por dia. Porque se não fosse, né, professor, se a gente não limitasse isso, a gente poderia ocorrer de algumas pessoas usarem todo o período e a gente não conseguir atender a todos. Então, a gente quer atender o maior número possível de advogados no dia para tentar tirar todas as dúvidas e atender às solicitações deles no maior número de advogados possíveis. Uma coisa importante é que o guichê vai funcionar apenas com serviços que não estão disponíveis no acordo de cooperação técnica do INSS Digital. Então, qualquer serviço que esteja no acordo de cooperação técnica do INSS Digital entre OAB e INSS não vai estar disponível no guichê virtual. Não vai estar disponível. Quem quiser fazer esses serviços já vai estar dentro da plataforma, já vai estar lá, é só seguir os caminhos do acordo de cooperação técnica do INSS Digital e prosseguir com o seu atendimento, porque já vai estar disponível lá. O professor falou sobre o último serviço que a gente conseguiu, a pedido da OAB, a gente conseguiu implementar, foi o protocolo de assistente de auxílio acidente. A gente até procurou viabilizar a parte de antecipação de auxílio doença, mas a gente não conseguiu por problemas técnicos sistêmicos, né? Mas a gente buscou e brigou muito com Brasília para atender o pedido do presidente Caio, que tinha feito a nós, intermédio do professor Sodero, mas infelizmente ele soube por problemas de infraestrutura técnicos, a gente não conseguiu atender esse pedido. Mas o auxílio acidente, que era uma outra demanda da advocacia também, nós conseguimos implementar. Nós somos o primeiro estado, né, a implementar a parte de manutenção no INSS. O Sul, né, que falava que tinha maior número de serviços, eles nem sabiam, nós já estávamos com a manutenção implementada no INSS Digital via Estado de São Paulo. Então, é um orgulho poder estar aqui, participar, poder explicar um pouquinho do trabalho que foi feito. Vocês não têm ideia de como foi prazeroso a gente discutir, minutos vão para cá, minutos vão para lá, e ajustam aqui, e ajustam ali, até a gente chegar num produto final que atendesse às necessidades tanto do INSS quanto da advocacia.
Eu tenho certeza que essa proximidade veio para ficar. O senhor disse, isso é um legado do senhor. O senhor pode ter certeza disso, que o senhor vai levar muito desse legado. Esse legado é o trabalho que o senhor fez junto ao INSS. Isso é mérito do senhor, junto ao presidente Caio, que vem fazendo um trabalho importante na advocacia, principalmente na parte previdenciária, junto às seccionais, às subseções aqui. E eu tenho o maior prazer de sempre poder tratar com a Patrícia. A Patrícia é sempre muito receptiva às nossas demandas também, quando a gente tem algum ajuste para fazer, né, Patrícia? A gente sempre foi muito recebido. A doutora Andréia também nunca se absteve de atender a gente quando foi solicitado. Então é um prazer, um prazer. Eu já peço desculpas antemão, né? Como eu já brinquei uma vez, eu estava na Câmara Municipal, a gente teve uma palestra dos advogados, para eles me xingarem baixinho, para que eles não me escutem, né? Mas eu peço desculpas já se eu não conseguir atender a todos como a gente gostaria. A gente trabalha arduamente, vocês podem ter certeza, para a gente atender a todos, e principalmente ao cidadão que às vezes contrata um advogado para representá-lo porque tem as dificuldades, ou para qualquer outra pessoa. Então, como o professor Sodero, a gente trabalha de domingo, a gente trabalha de sábado, a gente trabalha, né, de madrugada. O Oliveira, o senhor conhece como que o Oliveira é. Esses dias o Oliveira chamou uma videoconferência às 5h30 da manhã. Os negócios assim, maluco. Mas a gente, pensando no bem maior, e também é mérito do Oliveira trazer isso, implementar isso nas pessoas, essa visão voltada ao segurado, a quem sofre mais. E a gente vê na pandemia, todos nós sofremos, todos nós tivemos as nossas dificuldades entre famílias e tudo mais, e muitas pessoas na parte financeira, mas na verdade quem sofre mais são eles, são essas pessoas que menos podem. Então a gente tem que pensar neles, e facilitando o trabalho da advocacia, a gente está facilitando o trabalho dos segurados. A gente está ampliando essa chegada do INSS a esse cidadão que às vezes tem uma dificuldade. Como o senhor disse, muitas pessoas que não têm acesso ao INSS digital, e através da advocacia, principalmente a de São Paulo, que faz um trabalho incrível. E aí, né, já disse, o senhor vem fazendo um trabalho incrível mesmo, e todas as pessoas têm que saber mesmo o trabalho que o senhor vem fazendo à frente da OAB, principalmente na parte previdenciária, e a gente vai conseguir atender eles de uma forma melhor, mais humana, e com certeza diminuir essa fila e dar esse retorno à sociedade que a sociedade necessita e precisa. O INSS, vocês podem acreditar, o INSS está aqui trabalhando muito para que a gente possa melhorar nossos serviços e cada vez mais atender o cidadão como ele quer ser atendido. E a advocacia também, consequentemente. Tá bom? Patrícia, estou aberto também às perguntas que vierem no final. Eu agradeço você, agradeço por estar participando, né, desse momento, e vou falar aqui novamente, vou ser até repetitivo, ao professor Sodero, que é uma pessoa incrível, com eu tive o prazer de trabalhar nesse momento, e a advocacia ganha muito com ele à frente dessa parte previdenciária. Obrigado. Muito obrigado, Vitor. E eu já sei aqui da realidade do ABC. A gente sabe que a agência de Santo André, né, quando você assumiu, já estava com um problema muito sério, muitos recursos, muitas questões. Então, já começou a dar uma melhorada. Foi que até na palestra que você deu, eu até expliquei. Falei, olha, o Vitor não vai solucionar todos os problemas, mas ele vai procurar solucionar, dar uma agilizada nas questões que estão lá. E o que eu gostaria de agradecer a oportunidade de você estar aqui, poder vir falar mais uma vez, você sempre atendendo ao AB Santo André, a doutora Andréia, sempre participando. E eu tenho algumas perguntas que estão aqui no chat, né, e queria falar com os colegas que estão aí, que estão nos assistindo. Pode colocar suas perguntas aqui, que eu vou estar direcionando para o doutor Sodero e o Vitor, para que sejam esclarecidas. Tá? Então, uma das perguntas que tem aqui, embora eu acho que o doutor Sodero já esclareceu, mas até eu vou fazê-la para ficar mais claro, para que a gente venha entender. Então, a pergunta da Fernanda, doutor Sodero, ela pergunta o seguinte: conforme o serviço do INSS digital, haverá limitação de serviços no guichê virtual? Não, a princípio não há limitação de serviço. O que a gente pede de novo é o bom senso do advogado, né? Então, o que acontece? A demanda, não, o nosso entendimento. Primeiro, o que é importante, Patrícia? Hoje, as questões previdenciárias
não são como na minha época dinossáurica, quando eu comecei a advogar no Previdenciário. Naquela época, as pessoas iam no meu escritório e perguntavam só se aquele mês era bom para aposentar ou não. As coisas mudaram muito. Há muitas informações que o segurado precisa levar para a Previdência Social. Além disso, essa informação ela tem que chegar bem adequada para a Previdência Social, para ela chegar numa facilidade para que o servidor possa deferir ou indeferir para solucionar o problema. Então, é muito importante para todos nós da advocacia previdenciária passarmos para o público em geral que hoje ir sozinho ao INSS é uma perda de tempo. Em que sentido? Que quando nós qualificamos o processo para o INSS, nós facilitamos a decisão. Então, estar junto com a advocacia, o segurado não ir sozinho, isso qualifica o processo dele. Então, isso é muito importante e a advocacia precisa, entre aspas, vender isso para a sociedade. Precisa explicar da importância do papel do advogado, da advogada previdenciária para o bom andamento do processo. O superintendente Oliveira estava conversando comigo e ele falou, Sodero, não é um privilégio para a advocacia, mas eu quero dizer para vocês que o processo que chega do advogado, da advogada, ele chega mais organizado para julgar. E eu quero dar, não é prioridade, porque senão eu vou usar uma palavra errada e alguém pode interpretar de forma errada. Mas ele vai colocar os nossos processos para serem julgados mais facilmente, porque eles estão mais fáceis de serem julgados. Então, é importante a gente passar para a sociedade a importância do advogado, da advogada estar junto. A segunda questão é esse acesso facilitado que o advogado vai ter, que o segurado comum, que o beneficiário comum não vai ter. Então, assim, para a advocacia, para a inteligência da advocacia, é importante vender esse peixe. Essa é uma questão importante. A pergunta da Fernanda é usar o bom senso. O que nós achamos? Que com esse aumento de possibilidades do advogado, da advogada, ter acesso direto ao INSS, ele não vai represar, não, eu vou guardar tudo aqui, e aí eu vou um dia lá e eu desemboco tudo no INSS. Não, ele vai ter uma questão aqui, ele já vai agendar para o outro dia para resolver. E isso vai ajudar a vida dele a caminhar, ele não vai precisar juntar quantidade de processo para ir no INSS e ficar um dia na fila. Ele vai resolvendo. Hoje eu marquei aqui, amanhã apareceu um cliente, eu já marco para o meu cliente. Eu não preciso juntar 10 clientes, 10 problemas para ir até o INSS. E até facilita o atendimento. Porque vocês vão ver que eu posso marcar um atendimento e nesses 20 minutos o servidor me atender para 2, 3 casos meus. Entendeu? Só que ele vai ter 20 minutos para poder fazer isso. E isso eu acho que vai ser dissolvido ao longo do tempo. Nós vamos quebrar uma cultura do advogado juntar uma quantidade de processos para ir até o INSS. Eu fiz o atendimento hoje do meu cliente, que chegou e falou, Sodero, eu entrei lá com o meu pedido de pensão e até agora nada, ninguém resolve, não sei o quê. Amanhã eu já fiz o agendamento, se tiver espaço na agenda, amanhã vou ser atendido. E uma questão pode falar, Vitor, por favor. Duas questões. Na verdade, não é priorizar o atendimento. Aqui só vão entrar nas filas os processos que já estão prontos. Como o da advocacia já está pronto, eles vão para a fila automaticamente. É nesse sentido. A Fernanda acabou de fazer uma parte aqui que ela quis dizer que não era limitações, era sim as espécies dos benefícios. Os benefícios que nem eu já disse, os benefícios que forem solicitados via Acordo de Cooperação Técnica no INSS Digital não vão ser atendidos nesse guichê, porque eles podem ser feitos via INSS Digital e deverão ser feitos via INSS Digital. Outra coisa que nós temos, o auxílio-doença, que é uma questão que o pessoal fala muito. O auxílio-doença é um serviço que é solicitado via internet. Então, esse serviço ainda não é possível colocar via ACT e também não é possível que a gente faça o protocolo via o guichê de atendimento. Então, são esses dois pontos, eu acho que a gente vai conseguir contemplar a pergunta da Fernanda nesse sentido, que é assim, Fernanda, não tem limitação dos atendimentos, mas os serviços que estão elencados no INSS Digital só poderão ser feitos via INSS Digital e não vou poder fazer eles no guichê. E o auxílio-doença, como ele é feito pela internet,
então ele também não é, nem é oferecido no INSS Digital e nem também vai ser oferecido o protocolo desse serviço no guichê virtual. Eu acho que é nesse sentido, só essas duas, se a parte aí, nessa parte de priorização, que na verdade não é priorização, é que só vai para a fila quem está pronto. Como a advocacia já manda os processos prontos para nós, inclusive autenticados, que é uma facilidade do INSS Digital, então para nós isso já vai direto para a fila, ele não passa por nenhum filtro, nenhuma exigência prévia, o que não acontece nos outros processos. Então, de alguma forma, esses processos poderão ser analisados com mais agilidade. Então, é nesse sentido que a gente está dizendo para vocês que usem a parte do INSS Digital, é importante, é mais fácil, o advogado não precisa se deslocar do lugar onde ele está para fazer isso, não precisa enfrentar fila, não precisa ficar esperando nenhum advogado, tá dentro lá do lugar dele, já consegue fazer isso, autentica os documentos e a gente já vai colocar na fila para análise. Então, essa parte que eu gostaria de falar, desculpa interromper o senhor, professor, mas era só nesse sentido. Imagina, Vitor, inclusive, viu, Patrícia, nós estamos, assim que for publicado no Diário Oficial, nós já vamos estar trabalhando num novo tutorial para o INSS Digital, para melhorar a informação para o advogado, para a advogada, para ajudar ele a fazer os requerimentos no INSS Digital. Uma questão que eu não sei se o Vitor comentou, porque na fala dele minha ligação caiu aqui, eu acabei não ouvindo o Vitor. Mas como é que vai funcionar na prática, né? O advogado vai lá, ele marca, ele agenda, aí ele coloca o celular dele lá, ele indica o celular dele, e no dia e na hora marcada, o servidor do INSS, com esses celulares que o INSS está adquirindo, é que vai fazer a chamada para o advogado ser atendido na hora. Então, o advogado vai ficar esperando lá, vai tocar o celular dele e ele vai ser atendido na hora. Se ele não atender, o servidor vai fazer uma segunda chamada. E aí, se ele não atender, ele vai perder a agenda dele. Então, isso tudo a gente vai explicar no tutorial para que o advogado também fique esperto. Se ele marcou o horário, ele tem que estar lá no horário. Não pode estar escovando o dente, não pode estar almoçando, não pode estar caminhando, nada. Tem que estar lá esperando, porque ele vai ser chamado, né? Então, isso é legal de contar esse mecanismo que vai ser feito para poder fazer o atendimento. E provavelmente vai ser pela ferramenta Teams. Então, isso está sendo definido agora com as licenças também que estão sendo adquiridas. Então, a gente vai fazer provavelmente via plataforma Teams, que é da Microsoft. Então, a gente está verificando, mas isso vai ser informado a todos com antecedência para que todos possam já se acertar para receber esses tipos de chamadas. A gente vai passar, mas vai ser um momento histórico, eu tenho certeza, como já foi dito aí. E a Advocacia de São Paulo, junto com o INSS de São Paulo, já sempre tomando a frente das decisões do país, pode ter certeza. Sim, muito importante. Uma coisa, nesses 20 minutos, né? Então, quer dizer, o advogado, pelo que o doutor Sodero falou, se ele, daqueles 20 minutos, ele conseguir tratar 3 casos, três pedidos vamos supor, de aposentadorias, não auxílio-doença, porque não vai poder ser, por enquanto, pelo esse atendimento virtual, se naquele espaço de 20 minutos, então é melhor que o advogado já vai preparado com a documentação para quando ele for se dirigir lá fazer a pergunta, ele já ser mais objetivo. Porque eu vou até comentar um fato no guichê presencial, né? Eu estava numa agência e eu estava na fila, eu ia ser a próxima para ser atendida, só que eu vi, embora a colega, né, estava equivocada, o servidor que estava atendendo o guichê passou meia hora explicando para ela por que ele não poderia aceitar a procuração de uma pessoa que não era analfabeta, que ela não era alfabetizada, e ele falava, eu não posso, você está me falando que ele não é alfabetizado, e ele falou, eu não posso receber. E aí passou isso durante 30 minutos. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que acho que é obrigação, a gente como advogado tem que saber o que diz o Código de Processo Civil. Se a pessoa não é alfabetizada, eu tenho que saber qual a procuração, a forma que eu tenho que apresentar, entendeu? Então, ter cuidado na hora que você está ali, na gerência desse tempo, senão você tem 20 minutos,
e você não consegue preparar aquela documentação, ser objetivo, aí você vai ficar folheando para saber o que você vai querer saber, você vai perder uns 20 minutos. Não vai ser necessário. Então, esse tempo de 20 minutos é muito importante, porque para a gente ser mais objetivos e mais técnicos naquilo que nós formos fazer. Porque do outro lado, nós, como o doutor Sodré explicou, vai ser um técnico. Então, nós também precisamos ser técnico e direcionar bem a pergunta que nós vamos fazer. Patrícia, é mais ou menos assim que eu digo para o meu pessoal no escritório. Ninguém do meu escritório vai fazer turismo em audiência. Todo mundo que vai para a audiência vai preparado para a audiência. Então, se nós temos um agendamento com o INSS, nós temos que estar preparados. Nós temos, mas eu tenho dificuldade. Faz as perguntinhas que você quer fazer, coloca ali bonitinho, ajusta antes, se prepara, porque isso também é importante para nós. Eu tava lembrando aqui que essa dificuldade, às vezes a gente tem dificuldade, nós, advogados, temos dificuldade com a inclusão digital. Preciso lembrar que a professora Viviane Mazzotti está começando um trabalho lá na nossa comissão de inclusão digital da advocacia, justamente para a gente poder ter acesso a essas plataformas com qualidade. Mas tem algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, o advogado estar preparado para a audiência, para a entrevista com o cliente, para o atendimento no INSS presencialmente ou virtualmente. Então, é importante isso que você está falando, Patrícia, da gente ir preparado também, para que o tempo nosso seja otimizado. Porque o tempo é muito importante para todo mundo, para que a gente esteja otimizado para isso, né? Quando a gente for ajustar o tutorial, nós, inclusive, vamos conversar com o Vitor no sentido da gente ver o que a gente pode fazer de conjunto, as experiências, né, que o INSS já tem para a gente colocar no tutorial para facilitar a vida do advogado, né? É isso. Sim. Então, agora, doutor, nós temos uma outra pergunta aqui. Ou o Vitor ou o doutor respondendo. Nesse atendimento virtual, vai ser possível juntar o subestabelecimento para fazer esse atendimento? Essa pergunta é da Mariane Reis. Fala, Vitor. Essas perguntas fáceis o senhor passa para mim, né? Na verdade, assim, pode subestabelecer. O atendimento vai ser exclusivamente para o advogado. Simples assim. Se ele for subestabelecer advogado. Se a gente encontra alguns pedidos, às vezes, de subestabelecimento que não estão de acordo lá, e vocês sabem disso, a gente até reporta que é um caso tipo procuração, mas a gente só vai atender advogados. Então, não pode ser estagiários, não pode ser outros representantes, é pros advogados. Então, o subestabelecimento é permitido, mas os atendimentos vão ser exclusivamente para os advogados. Tá? Eu acredito que ela quer. Então, esse subestabelecimento, como que a gente vai apresentar esse subestabelecimento? Na hora que está, por exemplo, aquele advogado, como que eu vou apresentar aquele subestabelecimento na hora? Uma dica, a gente pode agendar já no nome de quem vai ser atendido no subestabelecimento. E no momento apresentar a documentação. Exatamente. Então, o que é melhor já subestabelecer antes, e aí, quando agendar no nome do advogado. O agendamento você já faz do nome do advogado que vai ser atendido, o subestabelecido. E no momento do atendimento você apresenta o documento que vai estar comprovando que ele vai estar subestabelecido para ser atendido naquele momento. Então o agendamento você já faz o nome de quem vai ser atendido, né? Então a Patrícia subestabeleceu a Fernanda, o professor Sodero. Então já agenda no nome do professor Sodero e aí a gente apresenta um documento na hora, o professor Sodero fala, não, tá aqui, ó, Patrícia subestabeleceu para mim, vai fazer a identificação dos documentos e a gente vai prosseguir o atendimento sem problema nenhum. Isso não é o problema. Vocês entenderam a facilidade que é isso? Quem é porque, você? Assim, você é o doutor Sodero mesmo? Mostra a carteirinha da OAB. Então vai ser atendido. Mas estava no nome da doutora Patrícia, mas eu tenho subestabelecimento aqui, ó. É isso aí. É sobre isso que nós estamos conversando, gente. Muito interessante.
Então, é uma questão que está perguntando aqui, viu, Vitor? Essa é específica para você. A doutora Maria Darcy, ela está perguntando. Tem uma revisão no INSS há mais de 4 anos. Esse é para saber que essa revisão não vai. Esse vai ser possível atendimento telepresencial para esse atendimento? Perfeito, é para isso, é para as informações, para aquelas coisas que vocês fazem corriqueiramente no INSS. Os protocolos, eu vou reforçar, INSS digital. Mas assim, tá demorando uma análise, porque tem uma exigência, eu quero saber por quê. Esse documento foi assim, como que eu faço para esse documento? A forma de pagamento, aquelas questões inúmeras que a gente tem de dificuldades, de acesso aos sistemas. Então, sim, eu tenho aqui uma revisão de 4 anos, por que que não saiu? A gente vai dizer, né, que a revisão, no momento, a gente está trabalhando os requerimentos iniciais, aí todo mundo já sabe, que não é uma forma de priorização, mas é uma forma de questão pertencente alimentar. A revisão, em que pese a pessoa tenha direito de ser revisto no processo e tudo mais, e a gente não está se abstendo de fazer esse tipo de serviço, mas hoje nossas forças estão voltadas, e você sabe, todo mundo sabe, que a gente está voltado para análise inicial, porque essas pessoas elas não recebem o benefício ainda. A gente entende de alguma forma que a pessoa que está na revisão ela já recebe de alguma forma pouco, não o que ela deveria receber, ou o que ela acha que ela deveria receber, mas ela tem um recebimento de algum benefício. Esses iniciais elas não têm, então eles procuram ainda uma subsistência, um valor que possa a vida dela. Então a gente hoje nessa loucura e com a reforma, você sabe, a gente conversou sobre isso, a demanda que nós tivemos de requerimentos e o aumento absurdo de requerimentos, a gente está voltando nossas forças para o atendimento inicial, não esquecendo dos recursos de revisões, a gente está trabalhando nesse sentido, a gente já criou uma fila de revisões também para serem trabalhadas nessas filas únicas, como estão sendo os processos iniciais, então a gente já tem mapeado para a gente poder fazer esse trabalho, só que a gente tem que entender que infelizmente vocês viram as notícias e a gente está todos os dias nos noticiários, em Jornal Nacional, e ontem uma matéria bem importante no Fantástico, dizendo o déficit de servidores, que você sempre me deu a abertura de dizer a todos da advocacia, principalmente na região de Santo André aqui, qual o déficit de funcionários que nós temos, quanto que nós perdemos e quanto isso impacta realmente na resolutividade dos processos. Então, eu peço aí desculpas em nome do INSS, da Gerência Executiva de Santo André, pelo prazo, né, que nem é razoável mais, e que a nossa gerência executiva está aberta, se ela quiser ir lá, nos trazer o processo para a gente ver o que é possível ser feito, né, como que é possível ser feito, a gente está à disposição, assim como dela, como de qualquer outra pessoa, para que a gente possa tentar solucionar da melhor forma possível, como o professor Sodero disse. Essa aproximação, é que aqui em Santo André a gente já tem, né, eu tenho orgulho de dizer que aqui nós já temos, e disse isso a Oliveira lá, mas isso em nível estadual vai ser maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas pode sim e deve sim tirar essas dúvidas no guichê de atendimento virtual. Ô, Vitor, tem uma outra pergunta aqui que é do doutor Antônio Carlos Diniz. O serviço de acerto do CNIS, como que ele está funcionando? Pode ser feito pelo INSS virtual ou vai ser só pelo presencial? Esse serviço de atualização de cadastro, o que ele está dizendo, provavelmente ele está pedindo, né, o doutor, ele está perguntando sobre os acertos de vínculo. Os acertos de vínculo ainda não estão disponíveis nas tarefas elencadas. Esse serviço seria um protocolo. O protocolo não vai ser feito pelo guichê virtual. O que a gente orienta a ser feito? Assim, enquanto o INSS, isso já foi demandado a Brasília e tudo mais, a gente já fez uma discussão sobre isso, enquanto o INSS não disponibilizar esse acerto de vínculos, nós temos o acerto de cadastro para acertar os dados cadastrais. O que eu recomendaria? Que algumas pessoas nem me escutem aí. Tira a gravação, tô brincando. Protocolo é aposentadoria. Protocolo é aposentadoria. E solicitem os acertos do benefício lá na aposentadoria. Por 2 motivos. Uma que a gente vai ter todo o período dele já validado, ou então, o advogado tem essa expertise, né? Fazer uma soma para saber quando ele vai estar aposentado. Está próximo da aposentadoria, tem alguma dúvida no acerto? Protocolo aposentadoria desse esse acerto ser feito lá na aposentadoria. O que eu vou pedir é que se a pessoa tiver 15 anos de contribuição e ela for se aposentar só com 35, que a gente não use esse serviço. Porque senão a gente está ocupando a fila e a gente está ocupando a mão de obra para fazer esse serviço. Mas qual é a expertise que vocês todos têm, que vocês têm conhecimento, está próximo, tem alguma dúvida, faltou pouquinho tempo, não sabe se vai ser aceito,
protocolem a aposentadoria e solicitem um acerto lá mediante a documentação. A gente vai fazer o acerto direto na aposentadoria. O serviço de atualização de vínculos ainda não está disponível via meu INSS e nem por tarefa no INSS. Tanto que as pessoas estão protocolavam antigamente, né? E não era via o GET, né? Não é via os sistemas de protocolo do INSS. Então, esse serviço ainda não está disponível. A gente já demandou esse serviço para ficar disponível, porque a gente pensa num futuro, uma automação de processos. Então, essa análise de vínculos aqui, a gente também pensa futuramente, pensando em projetos de 5 a 10 anos, que é uma coisa nova ao INSS. O INSS é muito imediatista, né? Então, a gente vem trabalhando para que a gente pense futuramente. Então, um tratamento de vínculos hoje vai nos dar, num patamar de 5 a 10 anos, uma facilidade de automação. Então, eu posso fazer os processos automáticos, como hoje é o imposto de renda. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, a gente vai pedir que as pessoas peçam lá e o processo seja verificado automaticamente. Já aconteceu em alguns pedidos, mas isso a gente precisa ampliar, porque a gente vai focar no que é importante, no que o servidor precisa colocar a mão, e não no que a automação pode fazer. Então, esse trabalho a gente já está pensando, a gente demandou Brasília, mas infelizmente esse tipo de serviço ainda não tem. Então, se estiver próximo à aposentadoria, eu vou pedir, lógico, bom senso de todos vocês, para que a gente não peça com 5, 10 anos, para que a gente acerte assim. Junta a documentação, guarde a documentação necessária. Próxima aposentadoria, se tiver próxima aposentadoria, tiver aquela dúvida se está ou não, protocolo e aposentadoria que a gente faz o acerto lá. Tá? Eu acho que eu sanei a dúvida, mas se precisar de alguma coisa, refaça uma pergunta que a gente tenta explicar novamente. Tem mais umas outras perguntas aqui, tem bastante até. Vamos lá. Então, o que tá, uma pergunta que está recorrente aqui. O que os advogados querem saber? A Vanessa, a Flávia, se vai ser permitido no guichê virtual protocolo de embargos, alguma petição através do guichê virtual. Vai ser possível fazer isso? Na verdade, perguntas fáceis são para mim, né, doutor? É isso, né? Na verdade, não foi. Não era esse. Estou aprendendo. Não. Então, na verdade, não teria como fazer esses protocolos nesse sentido. Então, a gente tem outros tipos de formas de fazer. A gente ainda recebe os protocolos via correio. Então, seria uma forma de vocês poderem vir. A gente também, o professor Sodero até sabe, a gente trabalhou num projeto da exigência expressa, né, para atender exatamente essa população, essa grande massa da população que não tem acesso ao INSS digital, e a gente percebeu isso na pandemia. Então, doutor Sodero, tem uma pergunta aqui que estão fazendo... Só para complementar, Patrícia, a gente não previu isso nesse guichê pela dificuldade de fazer o encaminhamento do documento, de fazer essa parte. Então, assim, eu oriento as pessoas a encaminharem algum problema, algum protocolo nesse sentido, via correio, via R, para poder ter um comprovante que recebeu, para poder que comprovou que teve lá os documentos, né? E o que puder feito pelo SISREC, que é o novo sistema de recursos, faça por lá. O que não conseguir ser feito, que encaminhe por correio, via R, para que a gente possa realizar o protocolo, subir a documentação, como às vezes é feito alguns recursos hoje. Ainda a gente recebe alguns recursos via correio, a gente protocola esses recursos ainda, lógico que a gente orienta as pessoas a fazerem via as plataformas digitais, que é muito mais rápido e muito mais ágil, mas a gente ainda recebe via correio, a gente atende isso, e aí nesse sentido eu pediria para esses protocolos assim serem encaminhados via correio com AR, para que a gente possa fazer o protocolo devido lá, e o importante é o AR para ele ter uma comprovação de recebimento, de prazos, né? Ou pode ser feito pelo requerimento do INSS digital, né, doutor Sodero? Patrícia, deixa eu fazer uma colocação para você, né? Tem uma questão que a gente vai precisar avançar, que é os processos previdenciários correrem numa plataforma só. A gente precisa avançar isso. O governo federal já tem feito alguns trabalhos nesse sentido. Por exemplo, processo administrativo disciplinar. Hoje, você já consegue, lá pelo sistema do governo, com senha, com tudo bonitinho que nem a gente tem no INSS digital, até acesso a fazer as petições, mas tudo numa plataforma só. O processo começa aqui, termina aqui, até o recurso final, né? A gente vai precisar avançar. Só que na tratativa com o governo, a gente começa a observar que o governo tem dificuldades, né?
Você fala que vai ter que comprar 69 celulares, você tem que abrir processo administrativo para poder fazer isso. Então, tem uma outra coisa muito importante para nós, que nós sabemos disso, e é realidade, a gente não pode tapar o sol com a peneira. O governo dá prioridade para a parte de arrecadação e menos prioridade, ou quase nenhuma prioridade, para a parte de pagamento. Então, a gente precisa convencer o Estado brasileiro que a mesma atenção que ele dá para a área tributária de arrecadação, ele precisa dar para a área de pagamento. O Vitor estava falando do imposto de renda, por exemplo. Né? Como as coisas funcionam bem ali. Né? Porque está tudo ali, mas a gente está falando de arrecadação. A gente precisa que os governos tenham, não é esse governo, não é o outro governo, é o Estado brasileiro, tem essa mesma visão quando ele cuidar de pagar benefício, de ter um processo que não seja um processo de arrecadação. E isso é muito importante, porque isso valoriza o trabalho nosso, mas valoriza o servidor que nos atende também, como é valorizado, por exemplo, o servidor da Receita Federal. Né? Então, para nós, essa aproximação nossa com o Estado, isso não significa a gente ficar sob a guarda do Estado, não é isso, que a gente vai aceitar tudo que o INSS fizer, que a gente vai achar que é ótimo e lindo de morrer, não é isso, mas é uma aproximação para a gente fazer proposituras. Ao invés de eu ficar, ó Deus, ó dia, ó vida, ó advocacia, ó INSS, da nossa parte da advocacia aqui, na gestão do presidente Caio, é a gente fazer proposituras, né? Vocês vão ver aí, vocês vão ver nos próximos meses o trabalho que nós estamos preparando para a área de facilidade da advocacia, em especial da advocacia previdenciária, a ter acessos a sistemas importantíssimos com facilidade, de forma gratuita. E a gente trabalha muito nisso, professor, aproveitando sua fala, fazendo o governo entender que, na verdade, não é uma saída de recursos, porque esse recurso volta de forma, né, de impostos, né, porque o comércio gira a economia. Eu já disse a Patrícia escutou falar várias vezes sobre a importância do INSS nas economias dos municípios, né? A gente participa de muitos municípios que vivem de renda do INSS, maiores até que o Fundo de Participação dos Municípios, que é o que o governo federal distribui aos municípios. O INSS, a renda que o INSS distribui nas cidades é ainda maior que esse fundo, quer dizer, a cidade vive em torno disso. Então, a economia local, os impostos, tudo isso. Então, de alguma forma, esse dinheiro volta ao governo federal. Então, você agilizando também e facilitando o trabalho dos servidores para que a gente possa atender a população de uma forma mais adequada e rápida, esse dinheiro de alguma forma vai voltar para a economia. Então a gente trabalha nesse sentido. E a matéria do Fantástico ela foi dura quanto ao INSS, mas ela também mostrou alguns déficits que nós temos de infraestrutura, de perda de funcionário, que às vezes o governo, infelizmente, não é esse, não é o governo, no geral, esquece de dar prioridade para outras fontes que não seja essa daqui, que isso aqui é importante. Essa é uma briga eterna nossa, né? Porque, assim, a perda de servidores, a gente já vem denunciando, avisando, né? O governo brasileiro, todos os governos, sabiam que a gente ia perder servidores. Nós temos um parecer do Tribunal de Contas da União, dizendo da situação que podia virar colapso, né? Então é importante ter a advocacia do nosso lado, para que a advocacia possa reforçar o nosso discurso, que nós precisamos ter meios para que a gente possa atender a população e vocês de forma adequada, justa e rápida, como todos necessitam, né? Acho que isso é importante. Ter vocês do nosso lado e ter essa parceria fortalece os dois lados, fortalece a OAB e fortalece o INSS, pode ter certeza. Ô, Patrícia, tem uma questão muito importante, que para a gente aprimorar, a gente precisa que a advocacia reclame. Que ela nos chame, ela diga, olha, eu estou aqui, ó, quando o CPF do segurado não é localizado na base de dados do INSS, o serviço adequado para... Precisa reclamar para a gente, ó, não estou conseguindo ter acesso aqui. Mas tem solução. No site do INSS mesmo tem como resolver isso. Então, mas as questões, elas precisam chegar. E a gente não precisa ter medo de fazer uma questão que alguém pode dizer, essa questão é ultrapassada. Não é.
porque a gente precisa entender a dificuldade, inclusive a dificuldade de acesso. Ah, mas o site do INSS diz isso. Mas onde é que está? Né? Poxa, será que a OAB não pode pegar um tutorial para explicar? A gente não... Poxa vida, não é possível que eu, Adriane Bramante, Rodrigo Sodero, Sérgio Jesus, todos que são professores da comissão, Viviane, nossa, nós temos trocentos professores, que a gente não consiga fazer tutoriais para explicar para a advocacia. Mas a gente precisa ser cutucado. A gente adora os elogios, claro que a gente adora os elogios, mas a gente precisa ser instado a sair da casinha. Poxa, e eu vejo às vezes, olha, a gente é assaltado num determinado lugar, rouba o celular e a gente não faz o registro na polícia. Como é que a polícia vai se organizar se a gente não faz o registro? Então, a gente precisa fazer os registros das dificuldades que a gente tem para a gente poder encaminhar. E olha só que interessante. Hoje em dia, as pessoas reclamam para mim, Sodero, está acontecendo isso, eu entro em contato direto com Oliveira, na mesma hora, falo, só um momentinho. Esses dias o jornal me ligou e falou, Sodero, você sabe se no Vale do Paraíba está tendo perícia já? Eu não sei, mas espera um momentinho só. Então, hoje nós temos essa facilidade. Se a advocacia não trouxer as angústias para nós vamos ficar devendo o nosso trabalho. Então, do ponto de vista nosso, da gestão da Comissão de Direito Previdenciário, por favor, tragam os problemas. E, olha, e mais. Ah, mas Sodero, eu tenho vergonha, não quero ir, mas você tem a Patrícia aí, você tem o outro na outra subseção, vá até as subseções, porque as subseções vêm reclamar para mim. E isso, obviamente, né? Tem uma questão muito legal que o Vitor estava falando. Ele estava falando, pô, aqui em Santo André e tal, aqui na região nossa, eu tenho resolvido as coisas com a advocacia. Tudo o que vocês puderem resolver pela subseção, tá ótimo. Ah, aqui eu tenho uma facilidade no INSS. Jesus, resolva, tá aí, tá bom, tá fácil, resolve aí. Não fique esperando eu resolver, não, aqui na seccional. Resolva aí na sua localidade. Às vezes o acesso, a história, ela soluciona mais aí do que na seccional. Agora, não conseguiu solucionar? Traga para mim, poxa. Não fica aguardando, não fica reclamando, não fica triste, não fica angustiado, não toma remédio para depressão. Exponha a dificuldade para que a gente possa tomar caminhos. Né? Nós vamos fazer um projeto, nós vamos fazer um projeto futuro aí, que é Ouvindo a Advocacia Previdenciária. Nós vamos marcar reuniões setorizadas no estado inteiro, para a gente ver as dificuldades que a gente tem em Franca, em, sei lá, em Dracena, em sei lá onde, aonde tiver dificuldade, porque senão a gente só resolve as coisas que a gente enxerga. As outras coisas que a gente não enxerga, a gente não resolve. Então, é muito importante, não faz mal reclamar assim, não faz mal ter dificuldade. Nós vamos ter dificuldade, mas nós temos que buscar saídas. Doutor Sodero, uma coisa que eu percebi aqui, que nesse atendimento do guichê virtual vai ser necessário que o advogado ele tenha o cadastro INSS digital lá no site da OAB. Quem não tiver o cadastro lá no INSS digital, não vai ser possível fazer esse atendimento. Mas é simples, é só se cadastrar. Então, é isso que eu estou falando. Então, alerta os advogados, porque eu sempre tenho recebido pessoas, eu falei, precisa fazer o acesso lá, e que é feito pelo site da UAB. Nós estamos com quase 27 mil advogados cadastrados. Na minha conta, o nosso time, a gente quer ter entre 35 mil e 40 mil advogados inscritos no INSS Digital. Essa é a nossa conta. Hoje, Patrícia, eu sei a quantidade de advogados que têm inscritos no INSS Digital em cada subseção da OAB. A tecnologia da informação da OAB, o setor de TI da OAB, me passa mensalmente. E eu sei quantos % dos advogados que estão colocados
no INSS digital em cada subseção, número absoluto, número nominal e percentual. Por quê? Porque a gente precisa fazer um trabalho para que a advocacia, de fato, seja inclusiva. E aí vem o trabalho que a Viviane Mazzotti vai fazer conosco lá, de inclusão do advogado, em especial, não só, mas em especial, incluindo o advogado mais experiente, mas que não consegue ter acesso às mídias digitais. Nós vamos querer que essas pessoas tenham acesso, porque isso é importante até para a sobrevivência da advocacia. Nós precisamos facilitar a vida do advogado para que, primeiro, ele seja valorizado pelo cliente dele. Segundo, que ele seja o porta-voz da cidadania na questão previdenciária, com qualidade, com documentação adequada. E, para isso, a gente precisa dar a mão para a advocacia. A gente precisa dar a mão para esse advogado, que não está incluído digitalmente. E para aqueles que estão incluídos, facilitar a vida deles no acesso, na forma de tutoriais, de orientação. Eu acho que esse é um papel de gestão que a gente precisa fazer. Essa é uma responsabilidade nossa. A gente precisa democratizar o acesso da advocacia às plataformas digitais. Esse é o futuro, esse é o presente. Esse já passou o tempo já. E a gente não pode largar o advogado, a advogada que tem dificuldade e falar, se vira aí. Não, esse é um papel nosso da advocacia, de estar incluindo essa gente. Eu não posso adiantar aqui, mas nós vamos, puxa vida, eu acho que o ano que vem nós vamos ter um trabalho maravilhoso, que é a hora que a advocacia de São Paulo descobrir, e mais uma vez nós vamos ser protagonistas para que a gente possa espalhar isso pelo Brasil inteiro, mas São Paulo pode fazer isso. Nós vamos fazer um trabalho de inclusão maravilhoso para a advocacia, que ninguém pensou ainda, mas a gestão do presidente Caio está pensando muito nisso. Antes de eu vir para essa reunião, inclusive, estava reunido justamente nesse debate, nessa discussão. Sim, doutor, olha, tem mais duas perguntas aqui, a gente já está chegando no final, né, pelo adiantado da hora. Então, uma está aqui direcionada ao Vitor, a Kátia Andrade, ela faz a seguinte pergunta, Vitor. Você sabe se há alguma previsão de acréscimo, tanto no meu INSS quanto no INSS digital, do pedido de revisão do ato de indeferimento do benefício previsto no artigo 561 da IN 77 de 2015? Pode ser uma demanda da advocacia via professor Sodero, pode anotar e o professor fazer uma demanda lá, a Oliveira vai passar para nós e a gente vai pedir para que isso seja acrescido lá nos rolos de protocolos do INSS. Então já fica aí o trabalho de passar ao professor, para que o professor demande lá, e a gente vai trabalhar nesse sentido, nessa parte de inclusão desse serviço. Sim, e tem uma outra... Está anotado, isso aí. Eu já tirei foto também, doutor Sodero, depois eu mando. Então, a Vitória Liberato, ela pergunta, quando o CPF do segurado não é localizado na base de dados do INSS, o serviço adequado para a regularização seria o acerto dos dados cadastrais? Como devemos proceder? Né? Então, a princípio, que de repente, se tem alguma inconsistência na Receita Federal com o INSS, não vai aparecer exatamente esse CPF. Então, algumas situações que eu consegui resolver foi o seguinte, né? No site do próprio meu INSS, lá embaixo você linka, abaixo está lá, para e-mail da Receita, e lá você vê a unidade, por exemplo, São Paulo, já vai mandar para lá e eles já fazem a atualização do CPF. Mas, Vitor, além dessa situação, tem outra hipótese que pode ser resolvido o CPF ou só através do link com a Receita também? Só através do link com a Receita, porque isso é uma inconsistência no CPF. Então, na inconsistência do CPF, a gente não consegue fazer nenhum tipo de serviço a esse CPF. Então, esse foi um serviço, o governo federal acabou linkando esses serviços, né? Então, quando há uma inconsistência, a gente precisa sanar a inconsistência no CPF para que libere o cidadão aos acessos aos serviços do governo federal. Tá? Então, cada vez mais, e aí eu vou já falar para vocês, cada vez mais o governo federal existe um decreto sobre isso, que o documento vai ser o CPF. Então, verificar o CPF do cidadão, o status do OK é importante porque os serviços do governo federal serão linkados ao CPF do cidadão.
Uma coisa que eu falo bastante aqui, que você me pediu uma dica, né, sobre os processos e tudo mais, não sobre o guichê virtual, mas eu disse até ao professor Solano uma vez, pedir os doutores o cuidado com as petições iniciais que colocam no processo não serem muito extensas, né? Porque isso acaba dificultando a análise do processo, uma petição simples, objetiva, né? Às vezes existe um modelo, lógico, todos os escritórios já têm um modelo, né? Fica mais fácil para fazer, mas uma coisa mais simples, mais objetiva, que diminua as folhas, porque a gente às vezes encontra petição inicial aí de 5, 6 folhas, dizendo sobre as obrigações de fazer. O INSS nem sempre consegue cumprir os prazos, mas a gente tem a consciência clara da legislação e das nossas obrigações de fazer, os nossos prazos legais, como que a gente deve proceder nos atos administrativos, né? Jamais quero dizer como vocês devem trabalhar, mas como ficou uma dica aqui, façam petições simples, né, objetivas. A gente já tinha conversado sobre isso, a Patrícia tinha me perguntado também, mas vale aqui o reforço. Coisas simples, diretas, né, para que a gente entenda o que o advogado quer, ele quer expor o que ele quer, então ele coloque o que ele quer, na verdade, mas coloca de maneira simples e objetiva, por isso facilita também na análise do processo. Só aproveitando o gancho aí das dicas. Importante. E o que acontece? Os princípios, deixa para a gente discutir no processo judicial, ali no administrativo, seja objetivo. Olha, eu quero que arrumam aquele vínculo tal, está aqui a ficha RAIS, está aqui a carteira de trabalho sem rasura, então eu quero que seja acertado como lá a IN 77 determina. Então, eu entendo de ser essa objetividade para fazer, né? E aquilo que eu falo, a IN muitas vezes nos socorre mais, muitas vezes até que na justiça, para você conseguir resolver uma questão. E assim, e o que acontece? Eu tenho recurso de revisão na PS lá de Santo André, mas eu vi que começou a andar. Então, o que acontece? O que o Vitor está falando, a gente sabe que tinha um gargalo muito grande na PS de Santo André e já começou a andar. Estou pedindo exigência, mas começou a ter não está aquela questão, parece que está perdido o processo e nunca mais ninguém se lembra. Começou a ter a movimentação. Então, doutor Sodero, a gente já caminhando por fim, se caso o doutor queira fazer as considerações finais, dar alguma dica, doutor Sodero, com a palavra. Patrícia, primeiro queria agradecer novamente a oportunidade que você nos dá. Queria agradecer ao OAB de Santo André, na pessoa da nossa presidente Andréa Tartucci. Dizer para o Vitor que, de novo, foi um prazer e é um prazer estar trabalhando com você na solução das questões da advocacia previdenciária do Estado. Isso não significa subserviência para o INSS. Preciso dizer que a gente pode reclamar daquilo que a gente não está feliz, e o INSS, obviamente, vai trazer as demandas dele para a advocacia também. Para cada um de vocês. Primeiro, preciso dizer o seguinte. Esses tempos de ataque aos direitos sociais teve uma voz importante na defesa da cidadania, que foi a voz da advocacia. Desde 1988, quando a Constituição Federal de 88 elevou a nível constitucional direitos sociais fundamentais, dentre eles a Seguridade Social, e dentro da Seguridade Social a Previdência Social, nós observamos, verificamos e acompanhamos um ataque direto a esses direitos sociais por parte da sociedade brasileira. Com vários aspectos, com vários fundamentos, mas todos os ataques restritivos de direito. E durante este período, foi muito importante a Constituição Federal ter elevado a nível constitucional esses direitos, porque empoderou gente simples do povo. Quando a Constituição Federal de 1988, que o deputado Ulisses Guimarães levantou a Constituição naquele 5 de outubro de 88 e falou do preâmbulo da Constituição, chamou aquela Constituição de Constituição Cidadã, ela empoderou gente simples do povo. Mas ela não empoderou sozinho. Não foi um empoderamento formal, foi um empoderamento que veio junto com esse empoderamento uma voz qualificada dessa gente, que foi dada pelo artigo 133 da Constituição Federal, quando nos deu a prerrogativa de representar cada cidadão brasileiro, cada ponto de vista de cidadão brasileiro, cada voz do cidadão brasileiro. E desde então, a advocacia tem feito um serviço
maravilhoso para a cidadania brasileira, em especial a advocacia previdenciária. As coisas não ficaram piores durante esse tempo todo, porque a advocacia previdenciária esteve sempre na frente, cumprindo o seu mistério. Então, para cada um de vocês que está nos assistindo hoje, eu preciso dizer que vocês são credores da minha admiração e do meu respeito por darem essa voz qualificada para essa gente brasileira, essa gente simples, que coloca comida na nossa mesa, que faz a estrada que a gente anda, que constrói os carros, os ônibus, os aviões, que constrói as bicicletas que a gente anda, que, de fato, é a gente que a gente consegue se espelhar. A gente olha nessas pessoas, a gente se enxerga, a gente enxerga a nossa família, a gente enxerga os nossos tios. Cada pessoa que bate no nosso escritório com um pedido, com uma angústia na área do direito previdenciário, a gente consegue enxergar as pessoas, os nossos familiares ali. Então, quando vocês fazem isso e o fazem de voz qualificada, vocês recebem, obviamente, devem receber o crédito de todo esse trabalho. E isso só vai ser, de fato, reconhecido quando nós tivermos o acesso adequado aos meios administrativos e judiciais para representar essas pessoas. E aí vocês encontram na gestão da OAB atual essa possibilidade de fazer isso. Se nós não fazemos mais, é porque falta para a gente competência, porque a direção da OAB, a diretoria capitaneada pelo presidente Caio, tem dado para o direito previdenciário toda a oportunidade para a gente poder trabalhar. E eu quero que cada um de vocês seja parceiro nosso nessa luta, para que a gente possa melhorar os serviços para a advocacia, obviamente, melhorando o serviço para a cidadania. E esse diálogo com os entes organizados da administração pública, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Não tem atividade melhor para dialogar que a atividade da advocacia. Nós fomos forjados para conversar, para falar, para dialogar. E a gente quer fazer isso com o INSS, a gente quer fazer isso com o Tribunal Federal, a gente quer fazer isso com o TJ nas ações acidentárias. Então, eu queria agradecer cada um de vocês, me colocar à disposição. Mais uma vez, agradecer o INSS na pessoa do Vitor, do Oliveira, que não está aqui, mas que tem dado a oportunidade da gente poder trabalhar. E agradecer cada um no seu cantinho, porque quando vocês fazem, vocês elevam o nome do direito previdenciário. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sodero. E é uma alegria sempre ouvir o senhor, sempre aprender. E o senhor sempre incentiva a gente a fazer o trabalho da advocacia com excelência, porque quando a Constituição fala que, no artigo lá, que o advogado é essencial à administração da justiça, quando a gente só faz isso quando a gente se qualifica. Né? Então, uma dica que o Vitor deu é importante. O que acontece? Que os processos que vêm pelo advogado, eles vêm melhor preparados. Então, a gente tem que, por obrigação, honrar isso e fazer um belo trabalho, porque uma coisa que eu penso, a gente tem que fazer para cada segurado, para cada cliente da gente, é como se fosse para a gente. Porque pode ser alguém da nossa família. Aí você está tendo o benefício para, nesse momento de pandemia, quem estava recebendo aposentadoria, ficou tranquilo. Mas quem não estava? O desespero das pessoas que não estavam. Então, assim, o benefício previdenciário, ele é essencial. O INSS, a maioria dos outros países é tudo privatizado. No nosso país, nós temos o privilégio de ser, onde há uma contribuição, onde você pode fazer. Nos outros países, se você não paga, a gente vê lá, que nem fala, os Estados Unidos é maravilhoso, sim, mas as pessoas têm que trabalhar com 65, 70 anos para conseguir manter a qualidade de vida. Toda a parte de saúde tem que ser pago. Se você não paga, você não é atendido. No nosso país, a gente já tem esses benefícios. Por exemplo, tem um serviço pelo INSS de prótese que faz o atendimento. Então, precisamos melhorar muito? Sim, mas se a gente comparar a parte social do nosso país com outros países, a gente, de uma certa forma, a gente consegue atender as pessoas, tirando da situação de marginalidade. Vitor, até uma pergunta que se eu não fizer aqui, o doutor Nenê vai me matar, tá? Porque ele já me mandou 500 mensagens aqui no WhatsApp, se eu não fizer para você,
entendeu? Ele vai me matar. Ele quer saber, assim, tem o INSS digital. Se ele não quiser fazer o protocolo do recurso pelo INSS digital, que é a Acordo de Cooperação Técnica dos Advogados, eu vou fazer pelo meu INSS do segurado. Tem alguma diferença no tratamento? Os sistemas são interligados ou vai ser chamado na fila nacional da mesma forma? O tratamento é o mesmo. Não tem diferenciação entre o segurado solicitar, o advogado solicitar. Não é isso que nós queremos. O tratamento é igualitário a todos, ao advogado e ao cidadão. O que acontece é que às vezes o cidadão não qualificado, não dessa forma, porque ele vai qualificar o protocolo, mas às vezes falta algum documento, ele não consegue fazer o upload de alguns documentos, falta alguma informação, e isso automaticamente vai para uma exigência. Do advogado, em maioria, né, não vou dizer todos, mas assim, na grande parte, 99% dos processos, ele já vem perfeito, pronto para ser analisado. Então, isso não precisa passar por um crivo de uma exigência, não precisa passar, ele já vai para uma fila de análise já única. Então, ele não precisaria passar pelo processo de exigência para ser analisado. Quer dizer, isso torna o processo um pouco mais moroso, porque ele passa pela exigência, cumprimento de exigência, vai depois para a fila. O da advocacia, se ele estiver pronto, ele vai diretamente para a fila. Então, essa a diferenciação, é só do que está pronto para análise do que não está pronto para análise. Mas em questões de canais de atendimento, hoje, nós não priorizamos a advocacia em detrimento às outras pessoas. Não é isso. É uma questão só de lógica de análise de processo. Então, eu mando os processos que já estão prontos para análise para uma fila que vai ser feita análise, e outros processos que não estão prontos, eles vão para uma fila de exigência. Então, essa parte de diferenciação de filas, porque ele está pronto para análise. Mas isso não quer dizer que a advocacia tem, né, prioridade, é só nessa explicação do que vai para uma fila de análise e vai para uma fila para exigência. É nesse sentido. E sua fala sobre o que o Brasil oferece é pertinente, né? Não quero eu falar aqui depois de vocês, o professor Sodero deu uma aula aqui, e eu que não sou advogado, mas que gosto muito dessa brincadeira, fico emocionado e incentivado, imagino vocês escutando da pessoa que é ele falando sobre isso. E você fala mesmo dos serviços públicos, né? E eu já te citei em algumas palestras, inclusive para você, sobre a importância do SUS, né? Que não faz um serviço assim que a gente acha que é primoroso, que a gente entende ainda que tem muitas falhas, como o INSS também tem, e aqui sou eu admitindo as nossas mazelas e falhas, e você sabe disso, que eu sempre fui muito claro nesse sentido em admitir tudo isso, mas o SUS oferece uma amplitude de serviços de saúde que não se vê em outro país no mundo. Então, não existe sistema de saúde, e aqui a gente vai fazer uma parte no SUS, né, tão amplo como nós temos no Brasil, em qualquer outro país do universo. Então, é importante você dizer sobre os serviços públicos, a gente tem que tirar um pouco desse preconceito que a gente tem, infelizmente, por alguns não tão bons servidores ou não tão bons peritos médicos, a gente acaba criando uma imagem ruim ante a sociedade, mas a gente vem tentando e trabalhando, e você sabe disso, se esforçando para desconstruir isso e mostrar uma imagem de pessoas que estão lá se dedicando a fazer o melhor. Eu acho que nem sempre a gente consegue atender os anseios e as expectativas, mas estamos lá, todos os dias tentando fazer o melhor para todos. E eu parabenizo a você e agradeço já a oportunidade de estar aqui com vocês todos. É uma honra e um prazer sempre estar aqui, e parabenizar o professor Sodelo pelas palavras e pelo trabalho, que eu sou um fã dele e ele sabe disso. Obrigado. Então, agradeço o doutor Sodero como brilhante, o Vitor também, essa oportunidade de estar participando aqui, e eu espero que essa live trouxe para trazer alguns esclarecimentos. Então, o que ficou claro? Por enquanto, está dependendo da assinatura lá em Brasília para começar a funcionar. E aí vai ser feito pela OAB São Paulo, que nem o doutor Sodero mencionou, vai ser feita essa cartilha para disponibilizar os advogados para que faça esse atendimento telepresencial. Então, esse atendimento telepresencial vai ser por 20 minutos, e ali você vai poder trazer preparadas as suas questões. E ali você vai poder agendar de acordo com a disponibilidade que tiver. Entendeu? Então, assim, então, como vai operacionalizar isso? Assim, quando estiver funcionando, a OAB São Paulo, através do Dr. Sodero, vai fazer uma cartilha. Então, é necessário que os advogados façam o cadastro no INSS digital, que é pelo site da OAB São Paulo,
E se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem ligar no PABX da OAB São Paulo, que eles têm lá, te dão um suporte técnico para que se faça esse cadastro. Se você tiver algum problema com a senha, você pode usar. E o que ocorre? Se você perdeu a senha que você cadastra, você pode usar pelo certificado digital, não vai ter problema, então você fica desesperado. Porque eu recebo, né, doutor Salgueiro, algumas mensagens perguntando, eu perdi minha senha, o que eu faço? Você pode acessar pelo certificado digital, tá bom? Então, o que eu entendi? Se você não tiver, você vai ter que fazer o atendimento no guichê presencial do INSS nos serviços que não estiverem elencados no INSS digital. Então, a princípio, para esse momento, para a gente digerir eu até brinco, eu falo que a gente está tendo uma imersão no mundo digital nesse período de pandemia. Que a gente tem que, coisas que você não queria fazer, você tem que aprender, porque a necessidade, ela impõe. Então, dos doutores, eu agradeço a cada um que está participando e estar conosco até agora, pois não, pode falar, Vitor. Desculpa interromper sua fala, é que ficou aqui um recado. Pedir aos advogados, né, principalmente na nossa subseção, e de todos, né, um cuidado sobre a aplicabilidade da ACP neste momento, sobre a restrição de servidores que a gente tem no momento de pandemia. Eu peço a vocês aí um pouco de paciência e entendimento sobre a gente não consegue atender vocês porque nós temos um servidor dentro da agência, em a maioria das agências. Então, porque os grupos de risco não estão trabalhando, as pessoas que têm alguma doença pré-existente não estão trabalhando, doenças graves não estão trabalhando conforme o Ministério da Saúde, as pessoas que têm filho em idade escolar, porque os filhos ainda não estão, então se eles são arrímeis de família também não estão trabalhando. Então, nosso quadro que já é reduzido, está reduzidíssimo. Então, nós tivemos algum problema aqui na agência de São Caetano, foi um problema pontual, mas que a gente conseguiu solucionar lá de forma tranquila, a gente conversou, explicou. Então, eu gostaria de um entendimento, assim, de uma paciência, de uma atenção de vocês sobre o atendimento presencial. O INSS hoje, nesse momento de retorno gradual, com as agências, a gente abriu agências com um servidor para que a gente pudesse atender a população de alguma forma, principalmente na perícia. Então, peço a vocês um pouco de entendimento desse momento, né? Que a gente já deve sair logo mais. Eu fiquei sabendo que dia 30 vota na confederação, né, professor? Então, você já deve estar para sair no mês que vem. Se Deus quiser, a gente já vai estar implementando esse serviço. Então, eu só peço uma atenção especial e um apelo aqui para que os advogados não causem tumulto nas agências, né, que procurem os atendimentos virtuais, porque assim, eles querem atendimento e a gente não consegue dar atendimento. Não é que eles vão lá para causar tumultos, mas é que nem aconteceu em São Caetano do Sul. Ele foi lá, aí nós explicamos, aí ele quis, né, ficar bravo que não ia sair daí, chamou a polícia, a gente falou, mas doutor, né, a gente não tem condições de atender o senhor. Não é que a gente não quer atender o senhor, a gente não tem condições de atender o senhor. É uma coisa de poder fazer. A gente não consegue, não adianta, eu não consigo atendê-lo. Então, eu vou pedir encarecidamente aqui e vou pedir a vocês que vocês tenham paciência, que procurem os serviços digitais, que usem bastante a parte de INSS digital que a OAB tem, que é uma gama grande de serviços, é importante, é muito bom. A área de acesso é muito fácil, eu já tive a oportunidade de entrar lá para ver. Então, usem o INSS digital, via acordo de cooperação com a OAB, é fácil, é rápido, procure os tutoriais, se tiverem dificuldade, né, falam com as subseções, vocês auxiliam, eu sei que você sempre faz esse trabalho aqui, brilhantemente aqui, então, assim, eu vou pedir encarecidamente, só procurem, assim, extrema necessidade de urgência, e se tiverem alguma dificuldade, venham na gerência executiva, eu estou trabalhando presencial já, atendo vocês de alguma forma, tento explicar, porque a gente não consegue atender vocês nas agências hoje. Né? Fora o risco de se deslocar, de estar na agência, de ter contato com outras pessoas, existem pessoas indo na perícia médica, a gente ainda tem as pessoas com Covid ainda não têm tratamento, estão indo nas agências procurar perícia, então evitar esse contato, esse contágio, eu acho que a gente tem um momento único para a gente poder aprimorar esses usos das plataformas digitais. Então eu queria me desculpar por cortar sua fala, por me fazer falar depois do professor Sodero, que para mim aqui não era essa, mas é só pedir e fazer um apelo a vocês
não vão às agências do INSS nesse momento. Procurem outros canais para que a gente possa resolver as situações. Eu sei da dificuldade de vocês também, sei da dificuldade da população, mas peço encarecidamente, a gente não consegue atendê-los neste momento de pandemia, nesse retorno gradual. Um super beijo, uma ótima noite a vocês e muito obrigado e desculpa, Patrícia. Imagina. Eu só gostar para finalizar, eu queria dizer, quem tiver com dificuldade, pode mandar e-mail para a UAB Santo André. O que a gente não conseguir resolver ali, a gente passa para a UAB São Paulo, para o doutor Sodero, porque o que acontece? Pode ligar na UAB, que eles entrem em contato comigo, passa, porque a gente precisa saber, como o doutor Sodero falou, a gente precisa saber das informações que estão acontecendo para a gente poder tomar as providências, poder ajudar. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação de todos que aqui estão. Doutor Sodero, mais uma vez, muito obrigada, meu mestre. Eu aprendi a advogar com o doutor Sodero, meu pai do céu, no legado desde 2004, doutor, meu professor. A gente está esquecendo de agradecer o pessoal da Comissão de Cultura e Eventos, que proporciona toda essa possibilidade digital da gente estar conversando, não é não? Oh, importantíssimo. E para toda a equipe lá da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. A você também, Vitor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Se cuidem. Boa noite. Tchau, Vitor. Obrigado. Até logo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Ai, meu pai, como é que eu fecho?